Olá para todos e todas, nós vamos começar mais uma videoaula, hoje a respeito dos patrimônios culturais, materiais e imateriais que nós temos no nosso estado, Espírito Santo, e no município de Marataízes, na nossa região sul do Espírito Santo e especificamente no município de Marataízes. A primeira coisa que a gente precisa entender é um pouquinho sobre o que seria um patrimônio. A gente costuma ouvir muito essa palavra, mas nem sempre a gente entende o significado do conceito de patrimônio. O patrimônio ele pode ser um bem natural ou um bem cultural. E esse bem natural ou material são coisas que existem em determinadas sociedades e que aquela sociedade julga que merece ser preservado para que gerações futuras possam conhecer aquele patrimônio, possam conhecer aquela coisa, tanto natural quanto cultural. Então, dentro da natureza, por exemplo, algumas coisas são consideradas patrimônios naturais, rios, montanhas, algumas praias que são consideradas patrimônio, por isso elas precisam ser preservadas. Aqui no sul do Espírito Santo, por exemplo, a gente pode citar o exemplo do Monte H, da Ilha dos Franceses, que ficam no município de Itapemirim, que são locais que precisam ser preservados. A Ilha dos Franceses, por exemplo, o acesso à ilha ele é limitado, não é qualquer embarcação que pode ir à ilha, visitar aquela ilha, não é qualquer tipo de ação que pode acontecer naquele local, porque é um local preservado, que precisa ser preservado para que as gerações futuras possam conhecer o que ocorreu ali, né, a diversidade natural que existe naquele local. E um patrimônio cultural seria algo construído pelos seres humanos, tanto material, como um prédio, uma escultura, uma casa, ou um patrimônio imaterial, que seria uma festa, uma comida, algo que não como eu posso dizer, que é algo que seria abstrato, algo que não é concreto, mas que também precisa ser preservado. Então nós temos esses dois tipos de patrimônio. Quem decide o que é um patrimônio e o que não é um patrimônio são as instituições dentro do nosso planeta. No mundo, quem decide que é patrimônio é a Unesco. Aqui no Brasil é o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, eles que vão julgar. Nos estados e municípios são as secretarias de cultura. Aqui no Espírito Santo é a Secult, que é a Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, e em cada município as suas secretarias de cultura. Em alguns municípios, como em Marataízes, por exemplo, nós estamos sem uma secretaria específica de cultura. Nós temos a Secretaria de Cultura mesclada à Secretaria de Turismo. E são eles que vão decidir o que são patrimônio, né, o que merece ser preservado ou não. No Espírito Santo, patrimônios que eu vou citar para vocês são Convento da Penha, uma construção do período do início da colonização, século XVI, foi construído pelos dominicanos, pela ordem de padres dominicanos, mas quem fez a obra mesmo foram os índios, que carregaram todas as pedras e todo o material para poder construir aquele convento que fica em cima de uma pedra, em cima do morro, e faz divisa, né, da cidade de Vila Velha com a cidade de Vitória. Temos também em Vitória o Palácio Anchieta, que é o Palácio do Governo do Estado do Espírito Santo, onde o governador trabalha. O Palácio Anchieta também é uma construção do início da colonização, se chamava Colégio Santiago, Colégio Santiago, que foi uma construção dos jesuítas, lá também do século XVI e XVII. Temos a Catedral de Vitória, que fica no centro de Vitória. Esses são alguns exemplos lá da Grande Vitória, mas o centro de Vitória é repleto de patrimônios, de prédios antigos, de casarios antigos, que a gente pode ter uma ideia do que precisa ser preservado dentro da nossa história do Espírito Santo. Temos também o Santuário Anchieta, que fica na cidade de Anchieta, foi um colégio também jesuíta. A igreja de Nossa Senhora das Neves, aqui no sul do Espírito Santo, no município de Presidente Kennedy, que também é uma construção dos jesuítas, período dos jesuítas. Tem menções a esses prédios do século XVII.
Em Itapemirim, que é o município vizinho e o município ao qual o município de Marataízes pertencia, nós temos a Igreja Nossa Senhora do Amparo, que fica ali no centro da vila, a Escola Narciso Araújo, no antigo prédio da Escola Narciso Araújo, que também fica ali no centro, próxima à praça, a Câmara de Vereadores, que fica perto do rio, que está inclusive meio abandonadinha, mas que tem os projetos de restauração daquele prédio. Em Marataízes nós temos uma série de patrimônios, inclusive tombados pelo governo do estado do Espírito Santo, como, por exemplo, o Trapiche e o Palácio das Águias. Esses 2 prédios, eles são patrimônio cultural do estado do Espírito Santo. Eles não podem ser reformados, eles não podem ser derrubados, nada pode acontecer naqueles prédios, porque sem a autorização da Secretaria de Cultura do Espírito Santo. Porque eles são patrimônios do nosso município, são coisas que precisam ser preservadas. Apesar da gente ver que o Trapiche está em ruínas e a cada dia mais está sendo degradado, ali não pode ser demolido como algumas pessoas defendem. E ali tem que ter um trabalho de preservação, cercar aquele terreno, impedir que as pessoas passem por ali. Então, se você passa pelo Trapiche, se você anda naquele terreno, é perigoso para você, porque pode cair alguma coisa na sua cabeça, e é perigoso para o prédio, para o resto da ruína. Cada pessoa que anda por aquele local vai mexendo na estrutura, vai mexendo no terreno e vai facilitando a degradação do Trapiche. Então, não ande pelo terreno do Trapiche. Nós temos também a Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, que fica perto da praia, perto do porto. É um patrimônio do nosso município. A estação ferroviária fica perto da Escola Mônica de Aguiar, onde os trens eles vinham descarregar mercadorias, né, para serem levadas pelos navios que ficavam no nosso porto antigamente. O próprio Porto da Barra é um patrimônio do nosso município que precisa ser melhor estudado, que precisa ser melhor preservado, né? Alguns trabalhos já estão sendo feitos a respeito do porto e precisa ser melhor divulgado. A nossa escola, José Marcelino, para quem não sabe, ela é do ano de 1912, uma escola centenária. Por ela não ser um patrimônio tombado nem pelo governo do estado, nem pelo município de Marataízes, eu não sei se o município de Marataízes tem patrimônios tombados pela cultura municipal, não encontrei. E como nossa escola não é um patrimônio tombado, as reformas que nós tivemos mudaram a estrutura da escola. E por isso, quando a gente vê fotos da escola antiga e fotos atuais, a gente vê que existe uma diferença por conta disso. Mas a nossa escola, mesmo ela tendo a sua estrutura mudada, ela não deixa de ser um patrimônio do nosso município e precisa ser estudado. Nossa escola tem mais de 100 anos. A igreja aqui no centro de Marataízes, Nossa Senhora da Penha, também, por não ser um patrimônio tombado, ela teve a sua estrutura modificada nas reformas, mas é um patrimônio do nosso município. A antiga rodoviária, que fica também no centro de Marataízes, que também era uma antiga estação de trem, da onde chegava principalmente os turistas vindo de Cachoeiro, certo? Aqui no nosso estado nós temos as fontes imateriais, que são coisas que também precisam ser preservadas. No Espírito Santo, a moqueca capixaba é uma fonte histórica imaterial tombada pelo IPHAN, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E aqui no nosso município, né, um exemplo é a Festa das Canoas, que é um patrimônio imaterial, uma festa centenária. A Festa de Nossa Senhora dos Navegantes também é uma festa centenária, que são patrimônios que precisam ser melhor estudados e preservados. A importância da gente conhecer esses patrimônios é que isso facilita o estudo, facilita a preservação e faz com que nós, que moramos aqui, que estudamos na escola daqui, nós que somos, né, cidadãos do município, do estado, a gente crie amor por esses locais. Então, o patrimônio ele é muito importante para a gente criar identidade, ok? Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, até a próxima aula.